Neihou, filosofia. Hong Kong significa em cantonês. O cantonês é a língua falada no sul da China e significa porto perfumado. Acredita-se que o nome tem a ver com o comércio de incenso. A região é um porto há muitos séculos, mas a história que a gente vê aqui, numa espécie de floresta de edifícios de arranha-céus, é uma história que começa no século XIX, quando a China comercializava com o Ocidente, principalmente seda, chá e porcelana. E o Império Britânico pagava esses itens com ópio, até o momento em que o Império Chinês, a dinastia Qing, desistiu desse comércio, porque naturalmente estava causando problemas sociais e de saúde pública enormes. E o que fez a Inglaterra, o Império Britânico? Declarou guerra. Estamos falando da primeira guerra do ópio, que aconteceu por volta de 1840 do século XIX, né? Naturalmente. E aí a China perde, inclusive o século XIX é chamado aqui de século da humilhação, porque foi nesse momento, neste século, que as potências imperialistas ocidentais, no caso Inglaterra, França, Estados Unidos, subjugaram a China e impuseram diversos tratados que favoreceram esses países, né? Esses impérios. Entre essas imposições, apareceu o Tratado de Nanjing, que fez com que essa região aqui fosse concedida ao Império Britânico. Então os ingleses estabelecem aqui a partir de 1842, e essa Hong Kong, que na verdade é um arquipélago de mais de 260 ilhas, passou a pertencer à Inglaterra até há pouco, até 1997, quando voltou a pertencer à China, mas com uma condição de autonomia, né? Ela é uma região administrativa especial, tem autonomia para governar. Embora a partir de 2019 as coisas tenham mudado, porque a China mostrou a mão pesada na época dos protestos aqui por direitos civis. Mas a questão é que a cidade ela é muito peculiar. Ela é um dos principais centros financeiros e comerciais do mundo, e a gente, ao andar na rua, é uma arquitetura, é como se você estivesse andando, primeiro, num lugar extremamente denso, demograficamente falando. Então são muitos prédios acumulados, embora sejam muitas ilhas, a maior parte das ilhas não é habitada. Então você tem muito verde na região total, mas a região ocupada pela população é muito pequena, então dá uma densidade demográfica muito alta. E você tem um misto de ruas, avenidas, passarelas e ao redor delas lojas. É como se estivéssemos andando uma espécie de fusão entre uma cidade e um shopping center. Algo muito peculiar e que traz uma dúvida, uma interrogação do que vai acontecer quando essa região deixar de ser autônoma. Porque quando a Inglaterra deixou de estar presente, em 1997, quando vem para a China, passa a ser essa região de autonomia, a autonomia foi dada durante 50 anos. Ou seja, em 2047, essa condição especial, como se fala aqui, um país, dois sistemas, vai deixar de existir. Vai passar a pertencer à China como qualquer outra província chinesa. Aliás, Macau também vai passar por isso um pouquinho depois, 2049. E a interrogação que se deixa, que se coloca, é como que será essa cidade tão ocidentalizada, tão financeira e comercial, como será quando voltar para a China, para o domínio do Partido Comunista Chinês. A China é, de fato, um país que traz muitas interrogações.
é uma cultura milenar, mas que esse hibridismo, vou usar essa palavra, ele está presente, especialmente em Hong Kong e Macau, mas não apenas, Xangai também tem muito disso. Mas o fato é que a gente vai vendo esse hibridismo entre uma sociedade que tem um partido comunista no poder, mas que tem um sistema econômico que é um capitalismo de Estado, ao mesmo tempo muito controle sobre liberdade de expressão e até mesmo de movimentação da população. Enfim, é um país que merece ser estudado, conhecido, explorado, ao menos estou falando de intelectualmente, né? De conhecimentos. Saudações filosóficas. Aliás, saudações filosóficas em cantonês sai mais ou menos assim: Ti Hoque Manau.